Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar. Acredito que no meio do caminho ainda vai chegar uma galera, mas bora lá que tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Bom, para quem esteve aqui a aula passada, lembra do que aconteceu, e aí para quem não esteve, eu vou só dar uma comentada aqui para vocês não ficarem muito perdidos. Então, na aula passada a gente estava no universo dos naturais. Em cada aula a gente vai migrar de um universo para o outro, mas a gente inicia no universo dos naturais. Quem são os naturais? Aqueles números que são inteiros e positivos. Estela, por que isso é importante? Porque cada exercício vai te pedir algo diferente. Para cada exercício tem uma propriedade diferente. E eu tenho que contar com o universo que eu estou para que aquela propriedade seja válida. Muito bem. Aí a gente comentou sobre múltiplos e divisores de um número natural. Por exemplo, então eu quero saber quem são os divisores de 32. E aí eu comentei com vocês que fica muito mais fácil eu pensar em divisores de um número quando eu penso nele emparelhado. Então, o 1 multiplicado com 32 dá 32, então esses dois são múltiplos, são divisores de 32. O 2 multiplicado com 16 gera 32, então os dois são divisores de 32. 4 e 8, então eu vou 1, 2, 3, 4, vou encontrando todos os grupos emparelhados e depois eu tenho todos os divisores dele. Falamos também de números primos. Números primos têm apenas dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Falamos de quadrados perfeitos. Quadrado perfeito tem um número ímpar de divisores, diferente do número composto. Então, o número composto tem número par de divisor. Número primo tem quadrados perfeitos tem número ímpar de divisor. E por que isso acontece? Vou colocar um exemplo aqui. Por exemplo, o 16. Se eu for pensar emparelhando quem são os divisores de 16, então eu tenho o 1 e o 16. O 2 e o 8. E o próximo seria quem? 4 e 4. Mas quando eu vou unir num único conjunto, eu tenho o 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. 1, 2, 3, 4, 5, um número ímpar de divisores. Estela, isso faz alguma diferença? É óbvio que faz. Em algum exercício, vai ter lá no meio uma pegadinha e você tem que saber essa informação. Depois falamos de números compostos, tem um número par de divisores, então está aqui um exemplo. E as características de um número perfeito. Lembra o que é um número perfeito? Lembra quem é um número perfeito? Quem não veio na última aula? Lembra o que é um número perfeito? Bom, então, para vocês não ficarem fora do que aconteceu, número perfeito é aquele que é escrito como a soma de todos os seus divisores próprios. Adiantou alguma coisa essa informação? Quem é divisor próprio? Estela, isso é importante? É óbvio que é importante. Então, número perfeito é aquele escrito como soma de seus divisores próprios. Olá, tudo bem? Pode entrar. A gente está fazendo só uma retomada aqui da última aula, por enquanto, tá? Como assim, Estela, divisores próprios? Esse daqui são os divisores do 16. Esse daqui são os divisores do 32. Quem são os divisores próprios do 16? Todos os números menos ele mesmo. Quem são os divisores próprios do 32? Todos os números menos ele mesmo. Então eu preciso encontrar um número que seja escrito como a soma dos seus divisores próprios. Que número é esse?
Por exemplo, eu vou tentar aqui com 16. Eu vou somar todos esses números. Se der o 16, ele é... Olá, tudo bem? Pode entrar. Se der 16, ele vai ser considerado um número perfeito. 8, 9, 10, 14, 15. Não é perfeito. 32. 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31. Não é perfeito. Estela, você está de palhaçada. Não, não estou, não. 6. Quem são os divisores próprios de 6? Então, os divisores de 6. 1 e 6. 2 e 3. Acabou, certo? Todos eles vou reunir aqui. 1, 2, 3, 6. Todos os divisores. Divisores próprios. Todos eles, menos ele. 5, 6. 6 é um número perfeito. Quem que é o próximo perfeito? Aí você fica tentando lá, né? Serviço de cadeieiro, fica lá escrevendo todos os divisores, encontra os próprios, faz a soma. O próximo perfeito vai ser 28. E o próximo vai ser um número bem grande. Então são poucos perfeitos, mas você precisa saber disso. De repente aparece um comentário desse em algum lugar, você não entende nem o que é número perfeito, nem o que é divisor próprio. Então você precisa ter essa informação em mãos. Toda informação muito boa, ela precisa estar em mãos. Essa semana aconteceu as aprovações, né? Começam a sair as aprovações. E aí saiu o primeiro lugar da SpaceX. O primeiro lugar da SpaceX é um menino de 17 anos. Aí você fala, mas como assim? Mas como assim? Eu me mato de estudar, um moleque tem 17 anos, vai lá e passa em primeiro, faz 91 pontos. Como assim? Do nada o cara faz 91 pontos? É óbvio que não. Quem que é? Aí você vai correr. Quem que é esse aluno? Esse aluno é um aluno que aos 10 anos de idade já participava de Olimpíada. É um aluno que aos 10 anos de idade estudava 4, 5 horas por dia. Que entendia o que era estar 5, 6 horas numa prova. É cansativo, não é? Estar 5, 6 horas numa prova? É estressante pra caramba. Então, mas se você tem esse costume no lombo, quando você chega aos 17 anos, isso é a coisa mais normal do mundo. É a mesma coisa que sentar e tomar um suco de laranja. É sentar e fazer 5 horas de prova. Então, a quantidade de experiência que você consegue aos anos, você não consegue comparar com um aluno que começa aos 17 anos a estudar 4 horas. Então, é óbvio que esse cara, ele vai chegar aos 17 anos e vai fazer 91 pontos. Para ele é muito comum esse treino, essa luta. Então, quanto antes você começar a acostumar o seu organismo a estudar muitas horas por dia, e a fazer muito simulado, e a participar de situações como essa, né? Estela, hoje é sábado, eu tô cansado, tá calor. Então você tem que se acostumar com isso. Isso tem que ser normal, para no dia da prova você ir muito bem. Bora lá então, por isso que a gente está aqui.